Hoje em dia as pessoas falam muito nisso, né? Ah, você tem que encontrar o seu propósito de vida. Quando as pessoas falavam isso pra mim, eu participei de uma série de treinamentos que sempre era focado em isso, você tem que encontrar o seu propósito. Por que é importante você encontrar o seu propósito? Porque quando você encontra, tudo começa a ter sentido. Vocês entendem que aquelas coisas das peças do quebra-cabeça que começam a se encaixar? E geralmente a gente entra no mercado do trabalho simplesmente trabalhando um dia após o outro, entra naquela coisa de rotina, de cotidiano e vai fazendo, vai ficando cansada, vai ficando desgastada, começa a perceber que a vida não tem muito sentido, que, poxa, será que é só isso? Será que é só trabalhar e depois se aposentar? Ficar o tempo todo correndo atrás do dinheiro, correndo... Sabe aquela coisa de corrida dos ratos? Que a pessoa fica correndo e não chega a lugar nenhum? Por que isso acontece com a gente? Então, quando essas coisas começaram, e em vários treinamentos que eu fui participando, lendo livros também, e eu comecei a perceber, nossa, se a gente veio para esse planeta, estamos aqui e todo mundo tem um propósito, a gente tem que começar a descobrir qual é o nosso propósito. E eu falo muito com vocês, gente, que já viu muitas lives eu falo muito sobre prosperidade, de você buscar isso, de você vibrar em boas energias. Ontem, na live de ontem, eu falei muito para vocês que a prosperidade ela é natural, é como a natureza, tá sempre em movimento, sempre em crescimento. E quando você começa a entender isso e entender também que basta você entrar numa energia boa, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, é uma grande virada de chave que faz você perceber que tudo tem sentido. E o que seria encontrar o propósito? Encontrar o propósito é encontrar algo que vocês sintam prazer em fazer. Exatamente isso. Algo que vocês fariam até de graça. Olha só que máximo. E quando vocês encontram isso, algo que vocês fariam até de graça, e se o propósito de vocês está de alguma forma ligado a ajudar outras pessoas, a transbordar na vida de outras pessoas, depois tudo começa a ser muito normal. Então foi exatamente nessa busca incessante que eu comecei a fazer na minha vida, quando eu comecei a participar há uns 3 anos mais ou menos, que eu estou começando a abrir minha mente para isso. Ou seja, percebe? Eu disse que há 3 anos e só agora que eu descobri qual é o meu propósito. Eu estava buscando, não é fácil descobrir o propósito, não é assim da noite para o dia. Então, nessa minha busca incessante, teve um dado momento que, trabalhando com empreendedorismo, eu comecei a perceber que tinha muito sentido que eu fazer algo que eu ajudasse outras pessoas a também a crescer, que seria uma coisa que eu faria até de graça. E aí eu comecei a mudar todo o meu ritmo de vida, né? Já não comecei a ficar só no hospital, comecei a empreender também. E começou a ser muito legal essa coisa de passar para outras pessoas as coisas que eu estava aprendendo. E em um dado momento a coisa foi tomando essa dimensão, e quando as pessoas começaram a entrar em contato comigo no ano passado, perguntando se eu tinha curso, se eu ensinava a furar a orelhinha, as pessoas começaram a ver que eu já furava há muito tempo, e eu pensei, por que não? E resolvi fazer todo esse movimento. Também não foi uma coisa fácil, que aconteceu da noite para o dia. Tive que entrar em outros treinamentos online. Eu venho desde a pandemia fazendo uma série de treinamentos. Enfim, quando houve o lockdown, que começou tudo, eu comecei a estudar mais ainda, fazendo curso online. E ao mesmo tempo virando umas chaves na minha cabeça que fez total sentido. Nesse movimento todo, eu descobri, algumas pessoas viram, né, que eu estava nesse final de semana em Alphaville, e eu falei para vocês, gente, eu vou lá buscar mais chaves para trazer para vocês. Que eu tenho essa coisa de brincar com vocês, olha, pega essa chave, pega. E é verdade, são chaves que mudam a vida, que vão ajudar vocês a abrirem outras portas na vida de vocês.
E nesse movimento todo lá em Alphaville, teve muito isso, foi um treinamento intensivo para poder ativar a própria identidade e descobrir o propósito. E lá durante o treinamento, as coisas foram se encaixando. E eu percebi, sim, agora eu sei meu propósito, tem tudo a ver. Eu consegui, de alguma forma, montar o curso Método FOB, ensinar outros profissionais que querem aprender. Ao mesmo tempo, eu consigo transbordar na vida de vocês, trazendo conceitos sobre prosperidade, sobre empreendedorismo, a questão de acreditar mais em vocês mesmas, de mostrar que vocês podem. E quando isso acontece, gente, quando eu faço isso, é incrível que cada vez que eu entrego algumas chaves para vocês nesse sentido, o universo começa a conspirar a meu favor e eu recebo mais chaves. Então, isso é a questão do transbordo. Então, o propósito é isso. Eu ativei o meu propósito exatamente nisso. Eu quero verdadeiramente poder pegar na mão de vocês e caminhar com cada uma de vocês. Todo mundo, gente, tem um propósito. É claro que assim, vocês não precisam assim ficar, caramba, eu não tenho propósito, então minha vida não tem sentido. Como assim? Não, calma. Vocês vão descobrir o propósito de vocês. Pode ser que o propósito de vocês esteja ligado a furar a orelhinha de bebê, ou não, tá tudo certo. Mas de repente, começando a entrar nessa energia e a gente começar a aprender e vocês começarem a galgar comigo nisso, pode ser que vocês comecem a encontrar mais liberdade na vida de vocês, porque no momento que vocês começam a ter um negócio próprio, aí vocês vão começar a se liberar mais daquela coisa de rotina, aquela coisa pesada que eu sei que vocês vivem, e de repente vocês vão ficar com a mente mais livre para poder ir em busca do propósito de vocês. E como que vocês ativam essa questão do propósito e começam a entender? Gente, por incrível que pareça, verdadeiramente, é só uma questão de conectar-se à fonte, se conectar ao Criador. Exatamente, eu não sei qual é a religião de vocês, eu nem estou falando aqui de religião, pouco importa qual é a religião de cada um, mas Deus é um só para todo mundo. E onde está Deus, gente? Olha, está dentro de vocês, dentro do coração de vocês. E como que vocês conseguem se conectar e verdadeiramente ouvir o que Ele tem para dizer para vocês? Como que vocês conseguem que Ele mostre para vocês qual é o propósito de vocês? Exatamente, gente. Você só consegue se conectar à fonte verdadeiramente quando você se silencia. Porque quando você se silencia e você está vibrando numa energia boa, é nesse momento que ele consegue conversar com você. Enquanto você está com a sua mente barulhenta, ou vibrando numa energia ruim, ou entrando em brigas que nem são suas, percebe quantas pessoas às vezes compram barulho, compram briga que não é delas. E aí não tem como Deus conseguir falar com vocês, não tem como Ele conseguir mostrar para vocês qual o propósito de vocês, que sentido que tem estar nesse planeta. Exatamente isso, é tudo uma questão de conseguir essa conexão. E no momento que vocês começam a encontrar isso, vocês começam a ver que coisas mágicas vão acontecendo na vida de vocês. Não quer dizer, gente, que todo mundo que vier aprender a furar a orelhinha de bebê, não quer dizer que todo mundo que tiver o método FOB, que esse vai ser o propósito de todo mundo. Não é porque foi o meu que vai ser o de vocês vão encontrar o de vocês. Mas por aqui vocês vão começar a parar para pensar nisso. Talvez a maioria aqui nunca tenha parado para pensar em propósito, porque ninguém nunca falou isso, entende? E talvez a partir de agora vocês vão começar a pensar, poxa, tem sentido vir para esse planeta e ter, sabe, não tem razão a gente simplesmente vir para cá e não ter um propósito, não ter. Entende? E quando que vocês vão começar a ativar isso? Quando vocês encontrarem esse caminho. Quando vocês encontrarem esse caminho, começar a abrir mais o mindset de vocês. O mindset é aquela coisa de virar a chave, começar a pensar diferente, começar a se conectar com boas energias, começar a também a ampliar network, começar a conhecer outras pessoas, começar a entender o que vocês vieram fazer nesse planeta. E é uma coisa que eu sempre falo para vocês, gente, nós viemos para esse planeta para crescer, para aprender, para prosperar. Ninguém veio a esse mundo a passeio, nós viemos para vencer.
simples assim. Então, é toda a questão da gente buscar dentro de nós mesmos essa questão, porque aí a vida começa a ter sentido. Não tem sentido ficar aqui sofrendo. Não tem sentido vocês pegarem o tempo precioso que vocês têm aqui e de repente passar a vida inteira num trabalho que desgasta vocês. Tem muita gente aqui que é da área de saúde, tem muita gente aqui que é técnico, que é enfermeiro ou até de outras áreas. E se a gente parar para pensar, se vocês ficarem vivendo só naquele universo hospitalar, eu não estou falando para ninguém largar o hospital mesmo, porque a gente precisa de pessoas que cuidem da gente, que cuidem da nossa família, que cuidem dos nossos filhos. Eu não estou falando para vocês saírem por aí largando, mas que vocês possam ter alguma coisa que ajude vocês, que amplie isso dentro de vocês, no sentido que vocês não precisam viver só disso, que vocês possam começar a olhar para o outro lado e ver que existe um mundo extraordinário, ver que vocês merecem se dar ao prazer de repente fazer uma viagem, de repente caminhar na praia, sabe? Não importa, coisas de caminhar num parque, de olhar a natureza. Dar esses momentos verdadeiros para vocês, para que vocês possam continuar a seguir, porque a vida é dura, gente, a vida é pesada. E se vocês ficam vivendo nessa coisa de duro, pesado, a gente acaba ficando doente, e fica mesmo. E quando você começa a entender que basta você começar a vibrar em boas energias e começar a encontrar coisas que vão fazer você crescer, você começa a ver que a vida tem sentido. E quando você começa a ver que a vida tem sentido, você simplesmente se liberta até de dores físicas que de repente você não precisava mais, você não tem essa necessidade. Eu mesma, por um bom tempo, eu vivia tomando remédio para o estômago, remédio forte. E quando eu comecei a entrar nessa vibe, nessa vibração, gente, desde a pandemia que eu não tomo remédio para o estômago e nunca mais senti dor no estômago. E eu percebi assim, eu falei assim, gente, caramba, é o segredo, entendeu? É uma chave, tá? É vibrar em boas energias, é descobrir o que você veio fazer, é se doar, e se doar para as outras pessoas, e ajudar também as outras pessoas, gente. Não tem sentido, por exemplo, vocês estão num ambiente hospitalar, e de repente um exemplo, você funciona a veia muito bem, um exemplo. Aí, de repente, a sua colega está com um paciente ali, ela está tentando funcionar e não está conseguindo. Poxa, não tem sentido você simplesmente ignorar. Não, ela que se vira com os pacientes dela, ou ela isso. Tem gente que age assim. Não, poxa, se você sabe, vai lá e fala assim, poxa, deixa eu tentar pra você e tá tudo certo. Tipo assim, não quer dizer que você vai trabalhar mais. Não, gente, se você for num pensamento, é sempre assim. Um segredo também pra você estar num ambiente, de repente, desse e conseguir trabalhar de uma forma que fique leve pra você, porque as pessoas pensam assim, me pagam mal, então vou fazer de qualquer jeito, enfim. Não, pensa sempre que você tá trabalhando, não é pro dono do hospital, não é pro seu patrão. Se você pensar, eu estou trabalhando para Deus, gente, tudo muda. Tudo muda. E você vai ver que o seu trabalho, que às vezes estava cansativo, desgastante, de repente ele começa a ficar leve. E quando ele fica leve, as coisas começam a acontecer na sua vida. E outras coisas vão vindo. Você vai entrando no canal energético que vai atraindo mais coisas boas para sua vida. E você vai ver que a partir dali você vai começar, assim, o próprio universo vai colocando pessoas no seu caminho para te ajudarem a, de repente, resolver coisas que você não está conseguindo resolver. E é tudo uma questão de conexão.